E vamos mergulhar num tópico que é, sem exagero, decisivo para o sucesso ou fracasso de uma startup: a análise de mercado. Se uma ideia de negócio já pintou por aí, então olha, este guia é simplesmente essencial. Muitas startups falham porque criam soluções para problemas que ninguém tem. Essa frase, ela vai direto na ferida. A verdade é que muitas ideias que parecem geniais acabam fracassando não pelo produto em si, mas porque no fim das contas não resolvem um problema real de ninguém. A gente está aqui justamente para isso, para ajudar a garantir que uma boa ideia não caia nessa armadilha. É hora de sair do achismo e entrar de cabeça no aprendizado validado. Bom, e para organizar a conversa, nosso roteiro é bem claro. Primeiro, por que a análise é uma ferramenta de sobrevivência? Depois, como dimensionar a oportunidade de negócio? A gente vai ver também onde encontrar dados gratuitos, mergulhar no processo de validação enxuta e, para fechar, como tomar aquela decisão difícil: pivotar ou perseverar. Então, vamos começar pelo básico do básico. Por que a análise de mercado é tão, mas tão vital? Olha, esquece aquela ideia de que isso é só burocracia, um relatório chato para investidor ver. Pensa nela mais como o GPS de uma startup. É, literalmente, uma ferramenta essencial para a sobrevivência. Na prática, uma boa análise de mercado responde a umas perguntas cruciais antes de gastar rios de dinheiro e tempo. Primeiro, a tal dor que se quer resolver, existe mesmo a invenção? Segundo, ela ajuda a encontrar um jeito de se destacar no meio da multidão, sabe? De se diferenciar da concorrência. Terceiro, ela atrai investimento sério, porque mostra que a oportunidade é real, não é só um sonho. E por último, claro, ela diminui os riscos, o que ajuda a evitar aquelas surpresas bem desagradáveis lá na frente. Ok, se a gente já entendeu o porquê, agora é hora do como. Como é que se mede o tamanho de uma oportunidade? Bom, é aqui que entra aquela famosa sopinha de letrinhas que todo mundo que empreende precisa conhecer: TAM, SAM e SOM. Vamos começar pelo grandão, o TAM, que é o mercado total endereçável. Para ficar fácil, imagina que o TAM é o oceano inteiro. É toda a demanda global possível por um produto ou serviço, como se não existisse concorrência. É o potencial máximo, o sonho grande. Beleza? Agora, descendo um degrau, a gente tem o SAM, o mercado endereçável e acessível. Se o TAM era o oceano todo, o SAM é a parte desse oceano onde dá para pescar. É o pedaço que se consegue alcançar de forma realista com o modelo de negócio atual, dentro de uma área geográfica definida. É o campo de jogo, digamos assim. E para fechar a trinca, temos o SOM, o mercado obtível e acessível. E o que é isso? Bom, são os peixes que dá para capturar de verdade nos primeiros anos. Aqui a gente já leva em conta a concorrência, os recursos, a estratégia, tudo. É a meta de curto prazo, o alvo bem na nossa mira. Então, o pulo do gato está aqui, e entender como essas três métricas se encaixam como se fosse um funil. O TAM mostra um universo de possibilidades. O SAM já delimita o campo de jogo. E o SOM? Bom, o SOM foca os esforços iniciais. É isso que transforma uma visão gigante, meio abstrata, num plano de ação bem concreto. Tá, tudo isso é muito bonito na teoria. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. De onde uma startup, geralmente com orçamento apertado, tira esses dados todos? A notícia boa é que a internet é um verdadeiro arsenal de ferramentas gratuitas. Bora dar uma olhada em algumas delas. Olha, para entender o cenário aqui no Brasil, as fontes oficiais são uma mina de ouro. Coisas como os dados do IBGE e os estudos da FGV, por exemplo, o IBGE Cidades, o Sidra, essas plataformas dão toda a base demográfica e econômica necessária para começar a análise. E o melhor, de graça. Agora, para sentir o pulso do mercado digital, aí o jogo é outro. Ferramentas como o Google Trends, o Answer the Public e o planejador de palavras-chave do Google são, essenciais. Elas te contam o que as pessoas estão buscando, que tipo de pergunta elas fazem, dá para saber até se o interesse por um nicho está crescendo ou não. E agora uma dica de ouro. Sério, dá para usar as plataformas de anúncio da Meta e do LinkedIn para estimar o tamanho de uma audiência sem gastar um único centavo. É isso mesmo. É só entrar lá, segmentar por interesse, se for B2C, ou por cargo e setor, se for B2B, e a ferramenta te dá uma noção super clara do público potencial. É um baita hack. Beleza, com as ferramentas certas na mão, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos ver agora um processo bem ágil, bem enxuto, para transformar aquele monte de dados brutos em aprendizado de verdade, de um jeito rápido e eficiente.
De novo, a ideia aqui não é criar um relatório de 50 páginas que ninguém vai ler. O processo enxuto é sobre um ciclo rápido, saca? Começa com as hipóteses, define o público, faz a pesquisa de mesa, depois vai pra rua conversar com as pessoas, e aí volta, analisa tudo e toma uma decisão. É um método para ir diminuindo a incerteza um passo de cada vez. E aqui atenção, porque essa é uma das dicas mais valiosas para a pesquisa primária. Nunca, mas nunca mesmo, pergunte: você usaria um app para fazer X? As pessoas são péssimas em prever o que elas mesmas vão fazer. A abordagem certa é investigar o passado. Pergunta assim: como você resolve esse problema hoje? Qual é a parte mais frustrante disso? As respostas para essa pergunta são ouro puro. Essa tabela aqui funciona como um resumo de todo o fluxo de trabalho. Ela conecta cada fase do processo com uma ferramenta prática. Então vai desde o planejamento, usando um mapa de empatia, passa pela exploração com o Google Trends e chega até a tomada de decisão com uma análise SWOT. É praticamente um mapa para fazer uma análise de mercado bem estruturada. Pode parecer estranho, eu sei, mas essa frase é uma verdade absoluta. Guarde com carinho todas as respostas negativas. Elas são muitas vezes mais valiosas que qualquer elogio. Não é para ter medo de feedback negativo, é para abraçar ele. Porque, olha, enquanto o elogio só faz um carinho no ego, é a crítica que aponta onde estão os problemas e, consequentemente, as maiores oportunidades de melhorar. Cada não te deixa mais perto do sim que realmente importa. E aí, depois de toda essa jornada de pesquisa, de aprendizado, a gente chega na encruzilhada, o momento da verdade. Com todos os dados na mão, é hora de tomar a decisão estratégica. Seguir em frente com a ideia original, ou seja, perseverar, ou pivotar, que é a palavra chique para mudar de direção. E essa matriz de decisão aqui é um guia bem prático para ajudar nesse momento. O caminho ideal vai depender muito do estágio do negócio. Se ainda é só uma ideia, por exemplo, uma landing page com os anúncios já pode validar o interesse. Se já existe um processo manual, um MVP do tipo concierge, pode ser o melhor caminho. Para cada estágio, uma forma diferente de validação. Mas claro, ao longo desse caminho é preciso ter cuidado com algumas armadilhas bem comuns. Primeiro, validar a ideia só com amigos e família. Isso é receita para ter um falso positivo. Segundo, confundir curtidas ou elogios com gente disposta a abrir a carteira. É um erro clássico. E terceiro, que é super importante, esperar demais para lançar um MVP. Isso pode ser fatal. E isso nos conecta perfeitamente com essa citação do Reid Hoffman, o fundador do LinkedIn. Se você não tem vergonha da primeira versão do seu MVP, você o lançou tarde demais. É genial, né? Resume toda a essência da metodologia enxuta. O objetivo não é lançar algo perfeito. O objetivo é o aprendizado. Lançar cedo, aprender rápido, ajustar a rota e melhorar. É esse o ciclo. E tudo isso, no fim do dia, nos leva àquela pergunta final. A pergunta que toda pessoa que está fundando algo precisa se fazer com a maior honestidade do mundo. A ideia em questão está resolvendo um problema real, um problema validado, ou é só uma suposição que foi bem pesquisada? A resposta para essa pergunta é, basicamente, a diferença entre construir um negócio de sucesso e virar só mais um número na estatística das startups que não deram certo.